Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro especial para analisar algumas situações que não foram possíveis a gente conversar nos nossos últimos encontros em função do calor dos acontecimentos. Mas hoje, dia 8 de setembro, já dá para a gente observar quais foram as principais repercussões do dia 7 de setembro aqui no nosso país. E você que acordou hoje, foi trabalhar, você que está no trabalho, você que está no veículo, no meio de transporte, você que está em casa, mas deu uma espiada na rua, você viu que está tudo normal aqui no Brasil. Só não está completamente normal porque nós temos um presidente da República que, infelizmente, é uma pessoa anormal. Alguém que ocupa a presidência do nosso país que não tem discernimento. Não conhece a responsabilidade de um governante, não tem ética, não tem moral, não tem pudor, não tem autorrespeito, enfim, uma pessoa que não entende a importância da liturgia do cargo e do que é a representação máxima de um país como o Brasil, sobretudo numa data tão importante que foi a data do dia de ontem. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que se identificam com esse ser que é absolutamente uma criatura anormal dentro dessa perspectiva toda que eu estou dizendo para vocês. E aí, isso causa muitas preocupações. Afinal de contas, nós vimos muitas pessoas nas ruas ontem que se identificam com essa criatura. E aí a gente fica se perguntando, né? Essas pessoas esqueceram o que aconteceu na época da pandemia, essas pessoas não conseguem enxergar o uso da máquina pública, não conseguem ver a falta de pudor, a falta de respeito do presidente da República, a falta de humanidade, enfim. Então, isso acaba causando em todos nós um grande choque, né? Para onde o Brasil está indo. Mas eu quero fazer alguns contrapontos com vocês no nosso encontro de agora. Bom, antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre muito importantes, e participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia para a gente bater um papo ao vivo, tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês que têm mandado aqui muitas receitas para a garganta, mas não é nada demais não, gente. Eu peguei um resfriado e eu dei aula a minha vida inteira, muitas vezes eu ia dar aula assim, então, enfim, faz parte. Amanhã, depois estou um pouquinho melhor e vamos seguir em frente. Nada de grave, não. O pior já passou, né? Sobrevivi a uma Covid, estou sobrevivendo ao governo Bolsonaro, então tudo tranquilo para nós, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, quando nós olhamos hoje a repercussão dos principais jornais aqui do Brasil, que representam o pensamento de setores importantes, né? A gente vê aqui uma síntese muito interessante aqui no estado de São Paulo. Bolsonaro faz comício para multidões, fustiga pesquisas e ignora o bicentenário. Muitas pessoas que acompanharam ontem os noticiários ficaram chocadas, né? Como é que tem tanta gente nas ruas, né? Nós temos que entender que isso faz parte de um processo. Essas pessoas não vieram de Marte. Essas pessoas, elas foram gestadas, né, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da percepção do que é a República Brasileira, do que é o poder, as instituições, ao longo de muito tempo. E no governo Bolsonaro, elas contaram com a grande omissão dos grandes veículos de comunicação que nunca expuseram de maneira muito clara essa falta de compostura do Bolsonaro, essa irresponsabilidade do Bolsonaro, essa falta de humanidade, falta de caráter, de respeito com o povo brasileiro. Isso tudo nunca foi diretamente exposto. E hoje alguns veículos estão vendo que podem ter errado na dose, porque eles vitaminaram muito esse monstrengo repleto de tentáculos, e agora aprisionar esse monstrengo, né, e jogá-lo para a lata do lixo da história de maneira direta, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas é o caminho que as coisas estão se dando, por mais que muitas pessoas acreditem que nós estamos sempre diante de um problema insolucionável, enfim. Eu já comentei com vocês que não existe a menor possibilidade de termos aqui no Brasil uma ruptura. Muitas pessoas estavam preocupadas com o 7 de setembro. Pois bem, já passou o 7 de setembro, essa gente toda que foi às ruas, eles não viram nenhum tipo de situação concreta para uma ruptura, e o discurso passou a ser eminentemente eleitoral em busca de votos, causando antagonismo com os adversários políticos e fazendo sempre uso de estratégias muito conhecidas,
que se baseiam ali no pânico moral, no pânico político, no pânico vermelho, né? Enfim, nas ideologias, coisas e que tais. Aqui no Globo a gente tem uma síntese também do que a imprensa internacional entendeu do 7 de setembro. 7 de setembro, a imprensa internacional destaca o uso eleitoral do bicentenário da independência. Aqui no UOL temos: juristas veem possível crime eleitoral de abuso de poder de Bolsonaro. Gente, isso está mais do que nítido para qualquer analista político, analista jurídico, mas não vem de hoje, né? É um processo que vai se arrastando há muito tempo. Se o Bolsonaro ele constituiu pelas redes sociais uma forma de se comunicar com essas pessoas que o seguem, né, sem nenhum tipo de contestação concreta pelos grandes veículos de comunicação, é claro que esse monstrengo, ou os monstrengos que nós vimos ontem nas ruas, eram absolutamente previsíveis, né? Eu fiz aqui algumas anotações também e peguei aqui algumas imagens também que são muito emblemáticas. Vamos começar com essa aqui, ó. O Bolsonaro, que convidou o presidente de Portugal, Marcelo Soares, para estar nesse evento, e deveria estar ladeando o presidente do nosso país, porque são dois representantes de estados, né, de chefes ali, de governos, enfim. No entanto, a gente vê ali o Marcelo Soares muito desconfortável, né, nessa cerimônia, porque ao lado do presidente do nosso país, ao invés de estar um outro chefe de estado, sobretudo de Portugal, né, que está tão conectada com a história do nosso país, está tão ligada, tão próxima, enfim. O que Bolsonaro decidiu fazer foi colocar ali uma espécie de papagaio que parece ter comido alpiste alucinógeno, né? Esse personagem aí que anda com Bolsonaro para cima e para baixo. E aí outras coisas também, né? O coração de Dom Pedro I, que veio para o Brasil, alguém sabe onde é que está o coração? Foi feita alguma menção sobre isso. Então nós temos uma sucessão de vexames muito grandes. Ontem, quando o Bolsonaro ele faz o discurso do imbrochável, tinham muitas crianças ali na plateia, né? Em vários setores, as pessoas estavam vendo pela televisão. E de repente o Bolsonaro manda uma dessa, que é imbrochável, depois de ter feito um discurso que ele defende a família, defende contra a ideologia de gênero, da sexualização precoce das crianças, enfim. Bom, nós somos todos contra a sexualização precoce das crianças, né? Mas quando ele chega no ambiente público e diz que é imbrochável, como é que os pais ali que estavam presentes, como é que eles explicam isso para os seus filhos pequenos? Será que o Bolsonaro puxaria esse coro de imbrochável dentro desses templos evangélicos que ele costuma pedir votos? Será que esses pastores todos gritariam imbrochável ali com ele também? Enfim, são situações, né? Mas não é novidade o Bolsonaro desrespeitar crianças, né? Quando a gente vê essa foto aqui, ele tirando foto com uma criança, ele tirou o fuzil da mão da criança, a criança está com o olhar ali para ele, né, se você observar bem, tipo, o que esse coroa, que esse senhor está roubando aqui meu brinquedo, né? A criança é meio assustada, mas o Bolsonaro ele não tem nenhum tipo de preocupação com esse tipo de situação, né? Tem muitas situações que a gente pode ver no dia seguinte com mais calma, né? Uma delas é essa esquizofrenia dos veículos de comunicação. Gente, eu estava vendo ontem a Globo News fazendo uma leitura entre os colunistas ali, absolutamente dentro da racionalidade, mostrando tudo aquilo que nós falamos aqui no nosso portal do José. No entanto, a esquizofrenia é que as grandes estruturas de comunicação para o povo, que é o Jornal Nacional, as rádios, enfim, os telejornais da Rede Globo de televisão, eles simplesmente têm uma postura absolutamente acrítica. Ontem, até o William Bonner, que é o redator-chefe do Jornal Nacional, fez um comentário que denota que o 7 de setembro do nosso país foi usurpado pelo presidente da República para fazer campanha eleitoral. Então, isso foi salientado e eles deram espaço também aos outros presidenciáveis para falarem sobre essa situação. Bom, como eu disse para vocês, outros assuntos também que são muito importantes acabam ficando de lado, né? Por exemplo, a questão dos imóveis do Bolsonaro.
a dinheirama dos imóveis de Bolsonaro. Isso tudo não foi lembrado, não foi repercutido. A morte do Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista, também foi esquecido no meio dessa história toda. Nós hoje estamos discutindo os vasos cavernosos, né, das partes íntimas do presidente da República, que é uma coisa que é absolutamente infame para a nossa história. Gente, hoje eu fiz esse papo com vocês só para fazer esse pequeno registro e mais tarde eu vou voltar aqui para a gente repercutir situações que ainda estão rolando no dia de hoje, tá bom? Foi um papo mais curto, mas só para a gente deixar registrado essas observações. Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde eu estou aqui com vocês, tá bom? Tchau!